Olá, meus queridos do canal Quase Tudo. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Depois de uma forte gripe, estou novamente aqui para compartilhar pensamentos, opiniões e algumas reflexões. Olha só, não é de hoje que grupos no poder querem controlar a maioria da sociedade, ou as minorias da sociedade. Há séculos isso acontece, mas a partir do século XX e XXI, esse controle foi intensificado. Por quê? Porque o avanço da tecnologia ajudou e atrapalhou em todos os sentidos. A tecnologia do controle humano ficou mais eficaz, mais inteligente. E aqui eu devo enfatizar, sublinhar. Quando falo de grupos no poder, não estou me referindo às teorias da conspiração. Aquelas teorias que afirmam existir sociedades secretas querendo dominar o mundo. Grupos como os Illuminatis, os maçons ou mesmo alienígenas. Vamos tentar olhar de forma mais realista. Quando digo isso, estou me referindo a qualquer grupo que exerce poder na sociedade. Pode ser um partido político ou mesmo um governo. Como também posso chamar de grupos ligados à mídia ou o poder midiático. E dentro desses grupos também estão os grupos econômicos e grupos políticos. Grupos, inclusive, que têm a mesma ou diferentes ideologias. Por exemplo, foi amplamente divulgado que o governo americano espionava outros países, inclusive o Brasil. Mas é claro que essa prática não foi só do governo americano. O governo russo vigia e espiona os Estados Unidos. Outra potência militar, como o caso da China, também espiona outros países. Vigiar é a ordem do dia. Por isso que eu digo e repito, não se trata de sociedades secretas articulando contra o mundo ou contra o domínio da humanidade. Não são os Illuminatis, ou ordens secretas, ou mesmo grupo de alienígenas. Mas talvez alguém pergunte, Carlos, e por que não? Porque o ser humano é muito egoísta e traiçoeiro para manter fidelidade a qualquer grupo secreto, qualquer que seja o grupo de poder. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente observa que partidos políticos brigam entre si, membros do próprio governo brigam entre si. Existe disputa entre seus membros. O ser humano, do ponto de vista sociológico e psicológico, tem sede de poder, tem fome de controle e domínio. E para quem duvida disso, basta olhar para a história da humanidade. E aqui surge outra questão. O que dizer da vigilância e do controle? O mundo moderno e ocidental percebeu logo uma coisa. Precisava modernizar suas técnicas de controle econômico e social. Agora, não estamos mais na modernidade. Agora vivemos no mundo da pós-modernidade ou no mundo pós-moderno. O mundo da velocidade, das falsas verdades, dos fake news. Na visão da pós-modernidade ou dos pós-modernos, discursos como o comunismo, o capitalismo se desfizeram como fumaça. Para você ter uma ideia, todas as promessas sobre sociedades justas e democráticas simplesmente caíram por terra. O sonho comunista e capitalista viraram pesadelos. Ou seja, ideologias políticas prometeram igualdade social, mas tudo ficou só na promessa. A grande massa de riqueza continua nas mãos de uns poucos. E a grande maioria do mundo continua mais pobre, mais miserável. Mas era necessário que a grande massa de mulheres, homens e crianças não percebessem isso. Tiveram que aprimorar a vigilância e o controle econômico e social. Melhorar a Matrix. O mundo da pós-modernidade é o mundo da Matrix. Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix.
Somos vigiados e controlados a todo momento. E aqui eu devo enfatizar, todos são vigiados, inclusive aqueles que possuem grande riqueza. Por quê? Porque todos estão dentro do sistema, dentro da Matrix. Tanto rico, quanto pobre, quanto militares, não militares, civis, pessoas comuns, todos fazem parte do sistema. E a tecnologia digital ajudou e muito. Por exemplo, nossos nomes estão nos sites de busca. Nossas vidas, nossa privacidade estão estampadas nas redes sociais. Já não existe uma identidade própria. Cada um reflete o que viu no Jornal Nacional ou nas redes sociais, no WhatsApp. Na pós-modernidade, o tempo da reflexão crítica acabou. A internet ou mesmo as redes sociais se tornaram o campo para se plantar o ódio, para se plantar as sementes do racismo e do neonazismo. E como já não podia ser pior, ainda existem pessoas falando sobre o controle da besta, o número 666. Alguns teóricos da conspiração chegam a afirmar que um dia teremos um chip implantado na pele. Pode até ser, pode até acontecer. Mas essa é uma teoria da conspiração que desconhece a Bíblia e como funciona a sociedade, especialmente a sociedade pós-moderna. Um chip implantado em nosso corpo seria apenas mais um acessório do controle da sociedade. Esse chip que dizem que vão implantar no corpo das pessoas não seria nenhuma novidade. Como eu acabei de dizer, seria apenas mais um complemento no controle social. Para clarear mais o que eu estou dizendo, vamos a alguns exemplos. Você consegue comprar algo dentro da nossa ordem econômica sem CPF, mas se comprar e não pagar, o seu número de CPF vai lhe condenar. Quem não já efetuou uma compra ou uma negociação pela internet ou não, a pessoa perguntar qual o seu número de CPF. Somos vigiados e controlados pelos números. Número de identidade, número do CPF, número da carteira de motorista, número do título de eleitor, número do celular e por aí vai. Mas a coisa não fica por aí. Quem de nós não já viu aquelas pequenas placas por onde andamos em repartições públicas, particulares, placas dizendo assim: sorria, você está sendo filmado. O mundo da pós-modernidade é também o império das câmeras de vigilância. Câmeras para guardar e vigiar nossas casas. Câmeras nos bancos e nos mercados. Câmeras para proteção, mas também para vigiar o cidadão. Só para a gente ter uma ideia, somos vigiados, inclusive, pelas câmeras de nossos celulares e computadores. Na pós-modernidade, todos vigiam todos. Parentes vigiam parentes, vizinhos se vigiam. Vou te dizer uma coisa, esqueça essa ideia do chip da besta, do 666. Tanto a besta como o anticristo são apenas nomes dados no Apocalipse para uma só criatura, o diabo. A Matrix é humana, essa humana vontade de vigiar e controlar os outros. Mas vale lembrar, às vezes existem falhas na Matrix. E nessas falhas na Matrix é que acontecem as chamadas desordens sociais. Ou seja, é quando uma determinada sociedade tenta sair de uma determinada ordem estabelecida. É nessas horas que explodem revoluções, revoltas, reformas políticas, é quando derrubam ditadores, mas quando tudo passa, volta o controle e vigilância. O olho do poder ou dos grupos que exercem o poder não quer se fechar. Todos olham para todos. Membros de um grupo político vigiam seus próprios membros. Membros de um grupo econômico vigiam concorrentes de outro grupo econômico. Com isso, o ser humano, especialmente na pós-modernidade, esquece de olhar para dentro de si. E esquecer de olhar para dentro de si é não querer perceber sua própria maldade e seu próprio egoísmo. O ser humano tem medo de olhar no espelho e ver a sua própria maldade, o seu egoísmo. E sendo assim, esquecem de olhar para Deus. Olhar para Deus que tudo vê. E as práticas humanas, positivas ou negativas, são vistas por ele. Depois, no fim dos tempos, ele vai julgar cada prática. Eu vou te dizer uma coisa, é sempre bom voltar a falar sobre isso, pois a cada dia, fake news e teorias da conspiração são lançadas sobre nós. Somos levados a engolir mentiras com cara e cores de verdade. E verdades são colocadas como mentiras. Na pós-modernidade, o nosso olhar, a nossa reflexão crítica vai
se perdendo. Já não conseguimos perceber a realidade social como um todo. Essa realidade social e humana que esquece de amar o seu próximo. Mas para algumas pessoas ou alguns grupos de pessoas, falar em amor ao próximo virou uma fantasia. E olhando para as redes sociais, para a internet como um todo, parece que na pós-modernidade o mais interessante é odiar. Jogar as sementes do ódio, mas me esconder através de um fake. Mas eu vou te dizer uma coisa, ainda há esperança para quem tem fé em Deus e nas suas promessas. É isso, meus queridos. Vamos refletir um pouco sobre esse tema. E se você gostou deste vídeo, não esquece de deixar seu like. E aproveita esse momento e se inscreve no canal, ok? Beijão e até o próximo vídeo.